Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Gustavo. Hoje vim apresentar a vocês algumas fórmulas que são essenciais para você ter o domínio e controlar melhor as suas planilhas, tá bom? No caso, a sua planilha de controle de custos. Você pode acessar o Google Planilhas pela pesquisa normal, mas existe um atalho bem mais facinho, que é aqui na aba do Google você vir nesses quadrados, esse quadrado em formato de ponto. Você vem aqui em Sheets, aperta em planilha em branco, ele vai criar uma nova planilha. Só que eu já tenho então alguma com um grupo de dados, então eu vou acessá-lo. Se você apertar aqui, você pode alterar o nome. Vamos botar aula 1 fórmulas. Ok. Hoje nós iremos trabalhar com essas três fórmulas, desculpa. O soma-si e o soma-sis. O que o soma faz? Vamos trabalhar primeiro com ela. O que o soma faz? O soma, ele pega um intervalo de dados e faz a soma dele normal, tá bom? Então, por exemplo, se eu pegar toda essa coluna e apertar Enter, ele faz a soma de todos esses valores que tem aqui, tá bom? Vamos fazer uma organização para ficar algo mais bonitinho. O Google Planilhas, ele dá várias sugestões do que você pode fazer, de como melhorar por exemplo, seus dados, sua tabela, pronto. Aqui eu só estou apertando, ele está pedindo para converter em tabela, dando a sugestão, né? Vamos converter para ficar mais bonitinho. Pronto. Convertendo, é mais fácil de visualizar que, dentre esses dados, existem receita e despesa, correto? Vamos dizer que eu quero os gastos do mês. Vamos utilizar essa primeira fórmula aqui, tá bom? Eu quero os gastos do mês. Vamos imaginar que esses valores de receitas também foram gastos que eu fiz, tá? Nesse primeiro exemplo, vamos considerá-los como despesas. Como podemos utilizar o soma-si ou o soma normal? Como eu disse, o Google ele vai dando sugestões, ou seja, ele facilita muito a usabilidade do sistema, tá bom? Aí como é que vamos fazer? Soma, importante, sempre coloque o igual, tá? Soma, abre parêntese, ele já mostra sugestões do que eu posso fazer. Soma, retorna o valor, retorna a soma de uma série de números e ou de células. Vamos colocar os valores. Tá, fechei. E apertar Enter. Esse é o somatório de todos esses valores aqui da coluna, tá? Você pode tanto selecioná-los segurando assim, como você pode digitar os endereços deles. Por exemplo, aqui fica na coluna F, na coluna F, linha 3. F, linha 3. E você joga os três pontinhos, que ele vai determinar o intervalo até F da linha 10. F, linha 10. Enter. Pronto, ele fez a soma, tá bom? Olha aqui, ó. Detalhes da sugestão. Vou aderir. Ok. Show. Só que, como eu falei antes, aqui existe tanto despesa como receita. Tem dois valores de receita aqui, que é o salário que eu recebi e a renda extra. Aí vamos lá. Receita e receita. Voltamos eles como... Isso aqui é muito importante, tá? Essa coluna de especificação do que é receita e do que é despesa é muito importante na nova forma que vamos usar, que é soma-si. Aliás, receita do mês. Receita do mês. Vamos usar o... Deixa eu colocar aqui para vocês lembrarem. Qual é a fórmula? Tá.
Vamos utilizar o soma-se. O soma-se é o seguinte. O soma-se, ele te dá uma soma baseado em uma condição, tá bom? No nosso caso, vamos trabalhar com a condição que é a da receita. Vamos usar o primeiro intervalo. O primeiro intervalo é sobre o qual é testado o critério. Por exemplo, eu quero saber quantos reais eu gastei no cinema, quantos eu gastei na padaria, quantos eu gastei no supermercado. No nosso caso, vamos trabalhar com a questão da receita e da despesa. Eu quero saber de todos esses valores que eu recebi, aliás, que eu tenho, por exemplo, no extrato do meu banco, quais são receita e quais são despesas. Aí vamos usar o primeiro intervalo, que é o intervalo de critério. Vamos selecionar esse intervalo da linha 3 à linha 10, na coluna E, tabela. Ponto e vírgula, importante. Sempre vá nas sugestões que o sistema dá, tá bom? Você não tem como se perder. O critério vai ser receita. Tanto faz se você escrever com letra maiúscula ou minúscula, tá bom? Enfim, o que nós queremos? Eu quero saber desses valores que eu tenho aqui, quais são receita e quais são despesa. Primeiro vamos à receita. Receita. Ponto e vírgula novamente. Agora ele quer o intervalo da soma. O intervalo da soma é aquele intervalo que a gente já tinha. Pronto. Ok? Enter. R$4.000 foi o valor de receita que eu recebi esse mês. 3.500 mais 500. Tá? Podemos até fazer uma soma aqui específica. Ó, do valor de receita aqui. Pronto. Ok? Ó, bateu R$4.000. Tudo bem? Esse seria o valor de tudo, mas vamos especificar. Esse vai ser o valor de despesas. A soma de despesas. Vai ser esses aqui mais esses aqui. Enter. Pronto. Ok? A receita do mês, R$4.000. Agora vamos trabalhar em condição. Em vez de nós ficarmos inserindo de ponto a ponto, vamos fazer o seguinte, utilizar essa mesma forma que utilizamos aqui em cima, só que com a condição de despesas. Vamos lá. Soma-se esse intervalo, que é onde eu quero tirar a informação que vai fazer com que eu some ou não algo, ponto e vírgula, critério, seja despesa. Opa. Seja despesa, ponto e vírgula, o intervalo de soma, que é esse intervalo aqui. R$1.820, que foi o que bateu aqui quando nós fizemos a soma. Tá bom? Vamos transformar para dinheiro aqui, normal. Okay. Utilizando agora o soma-sis. O soma-sis, o que é? Ele dá várias condições para que seja feita uma soma. Por exemplo, o soma-se utilizamos a condição de que ou ele é receita ou ele é despesa. O que for despesa, ele vai ser somado. O que for receita, ele vai ser somado. O soma-se, ele dá mais condições para colocarmos. Por exemplo, vamos fazer aqui gastos no dia 8/11. Gastos no dia 8/11. Aqui. Utilizar o soma-se. Igual a soma-sis. Aperta aqui. Pronto. Ele vai dando passo a passo, não tem como se perder, gente. Vamos lá. O intervalo da soma. Qual é o intervalo da nossa soma? Dos valores que serão somados? Esse. Tá. Preenchi, ok? Ponto e vírgula. Aperta aqui na interrogação para ver as dicas. Intervalos de critério 1. Qual vai ser o primeiro intervalo que eu vou pegar da condição que vai permitir os valores serem somados? Por exemplo, vamos usar o que a gente já estava usando, que é os valores da
se é receita ou despesa. Esse é o intervalo dele, tá? Ponto e vírgula. O critério, eu quero que ele some tudo que for despesa. Ok. Ponto e vírgula. Vem para o critério 2, para o intervalo 2. Qual vai ser? Vamos utilizar a data, que é o que nós queremos, os gastos no dia 8/11. Colocamos aqui a coluna, o intervalo que se refere, que tem esses dados de data, ponto e vírgula, e o critério, vamos colocar aqui novamente, aqui, critério 2. Critério, lembra que o critério 1 é o, entre aspas, despesa, agora o critério 2 é o quê? 8/11, que é a data que a gente quer, tá bom? Depois disso, tem mais alguma coisa? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tem outro critério caso você queira colocar. No caso, vamos só ficar com 2 e apertar Enter. Opa! R$130 foram gastos no dia 8/11. Tá? Confere aqui, 30 mais 100. Vamos colocar um desses valores aqui como receita. Opa! Na hora que colocamos como receita, todos os valores mudam. Também o valor do dia 8 que eu gastei. Antes era 130, só que agora o receita entra como se fosse um dinheiro que eu ganhei e não gastei. Tudo bem? Vamos colocar esse outro valor de receita também, zerou, tá? Então, essa é a base que você necessita aprender, tá bom? Só que com o tempo você vai pegando a prática e sempre vá seguindo o ritmo do sistema. Ou seja, quando ele te der a sugestão do que fazer, de como é feito, tá? Você sempre vai seguindo, ó, valor 1, valor 2, intervalo, tá bom? Nos vemos na próxima aula, gente, com mais fórmulas.